Ok, vamos lá. Paris Saint-Germain contra Toulouse. Olhando assim de cara, parece um jogo meio óbvio, né? Um confronto bem desigual. Mas, será que a história é tão simples assim? A verdade é que os números contam uma história bem mais complexa. Então, bora mergulhar nesses dados para a gente entender o que de fato dá para esperar dessa partida da Ligue 1. E o cenário inicial é este aqui. De um lado, o PSG, líder absoluto do campeonato. Do outro, o Toulouse, tranquilo ali no meio da tabela. Só a diferença de 23 pontos já arma aquele palco clássico de Davi contra Golias, sabe? Mas a análise vai muito além dessa primeira impressão. Bom, e toda a nossa análise de hoje sai daqui, ó, desta tabela de dados. Pode parecer um monte de número jogado, eu sei, mas pode ficar tranquila. A gente já fez o trabalho sujo, extraiu o que realmente importa e vai te mostrar passo a passo a história que esses números estão querendo contar. E claro, a gente tem que começar pelo favorito. Não tem como fugir. Os dados pintam um quadro muito, mas muito claro do porquê o PSG chega com essa moral toda para esse jogo. Para começar a entender o poder de fogo, a gente olha para o tal do XG, os gols esperados. Pensa nisso como se fosse uma nota para a qualidade de cada finalização. Um pênalti tem um XG altíssimo, um chute lá do meio-campo, um XG bem baixo. E aqui a diferença é brutal. Com 2,37 por jogo, o PSG não só chuta mais, ele cria chances muito mais claras, muito mais perigosas que o Toulouse, que fica com 1,33. E essa força ofensiva toda se traduz numa coisa bem concreta. A chance do PSG aplicar uma vitória daquelas com margem larga, uma goleada mesmo, é de quase 29%, ou seja, é uma possibilidade bem real, mostrando quão devastador o ataque parisiense pode ser. E olha, os números não param de confirmar isso. O PSG tem um domínio histórico absurdo nos confrontos diretos. As odds para a vitória dele são baixíssimas nas casas de aposta, e tanto o ataque quanto a defesa têm a classificação boa. O cenário, convenhamos, parece bem definido, né? Mas todo jogo de futebol tem aquele momento crucial, sabe? Aquele ponto de virada que pode simplesmente rasgar as estatísticas. E para essa partida, tudo indica que esse momento é um só: o primeiro gol. Então a pergunta é, quem marca primeiro? Bom, os dados apontam uma probabilidade esmagadora de 83% para o PSG abrir o placar. Já o Toulouse tem 50% de chance de ser o primeiro a balançar a rede. Apesar do favoritismo claro para o PSG aqui também, a chance do Toulouse não é nada desprezível. E é exatamente aqui que a história pode ter uma reviravolta. Então, vamos virar a chave e olhar para o Toulouse. Vamos ver como esse fio de esperança se desenha. Porque apesar de todo o favoritismo do PSG, os dados mostram sim uma pequena janela, uma brecha para a zebra passear. E a pergunta que pode mudar tudo, a pergunta de $1 milhão, é essa aqui. O que acontece com o jogo se o Toulouse, contra todas as expectativas, conseguir marcar primeiro? A resposta está na tela. Quando o Toulouse sai na frente, o time se transforma. Eles vencem metade dos jogos, empatam 1/3 deles e perdem só em 16% das vezes. Ou seja, marcar primeiro para eles não é só um gol, é uma injeção de confiança que muda completamente o panorama da partida. E só para colocar em perspectiva, do outro lado, quando o PSG faz o primeiro gol, a vitória é praticamente garantida. Acontece em mais de 83% das vezes. Isso só reforça o quanto o primeiro gol é absolutamente vital para definir o destino desse jogo. Certo, depois de olhar todos esses ângulos, o que os dados nos dizem no fim das contas? Qual é o veredito? Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. O modelo estatístico nos apresenta os placares mais prováveis. E olha que interessante. A vitória do PSG por 2-1 é, sim, um resultado com maior chance, 9,23%, mas o empate em 1-1 aparece logo em segundo, com 7,80% de chance. Isso é mais provável que um 3-1 ou um 2-0 para o PSG. O que isso nos diz? Que apesar do favoritismo todo, um empate não é nem um pouco absurdo. Então, resumindo a ópera, a matemática mostra que existe sim um caminho para uma surpresa, e esse caminho tem nome e sobrenome: primeiro gol do Toulouse. Mas, ao mesmo tempo, o peso de todas as outras evidências é esmagador e continua apontando para uma vitória bem provável do Paris Saint-Germain. E isso tudo nos deixa com essa reflexão: até que ponto os números conseguem prever um jogo? Onde termina a análise e começa a mágica? Aquela imprevisibilidade que a gente tanto ama no esporte. Fica aí a pergunta para a gente pensar até a bola rolar.